Fala aí pessoal, mais um vídeo chegando agora. Vamos falar de bloco HTML e elementos embutidos. E aí, que isso? Que é isso? O que será isso? Vamos entender? O que seriam esses blocos embutidos? Bom, elementos em nível de bloco. Vamos entender o que é isso? Vamos lá então. Um elemento de nível de bloco sempre começa com uma nova linha e os navegadores adicionam automaticamente algum espaço, uma margem antes e depois do elemento. Tá bom? Vamos entender mais. Um elemento em nível de bloco sempre ocupa toda a largura disponível. Entende-se para a esquerda e para a direita o máximo possível. Tá bom, até agora está meio nebuloso ainda. Vamos entender mais. Dois elementos de bloco comumente usados são P e div. P a gente sabe que é parágrafo, né? Beleza, nós temos então aqui falando de parágrafos e div, né? Essa div, elas são uma espécie de divisão, né? Para você adicionar determinados conteúdos, tá bom? Como eu já disse, divisão. Bom, os elementos de um parágrafo, ele é entre P, né? Define um parágrafo no documento HTML e a div define uma área, né? Uma seção do documento HTML que a gente vai ver aqui como que funciona isso. Então vamos lá. Aqui nós temos um documento, um exemplo básico de uma página de um documento HTML, né? Doctype, HTML, isso aqui, para você que está chegando agora, que está vendo esse é o primeiro vídeo, esse Doctype, ele está me dizendo que eu estou trabalhando, está informando para o navegador que nós estamos trabalhando com HTML5, tá bom? Aqui é o elemento raiz HTML e lá no final, barra HTML, fecha o nosso HTML. Aqui nós temos body e body. Observe que nós não estamos com a estrutura básica normal, mas aí para questão de exemplo, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então você pode fazer, se você tiver a estrutura completa aqui, nós teríamos aqui, ó, abre head, fecha head e um title, né? Seria isso, normal. Mas tudo bem, aqui já vai funcionar. Aqui nós estamos determinando um parágrafo onde ele tem uma borda de um pixel. O estilo dessa borda é sólida e ela tem a cor black, tá bom? E aqui será dentro dessa borda de parágrafo, ele vai estar dentro de um quadrado, uma linha, né? Vai ocupar toda a pasta da pasta. Se a gente não definiu, a gente vai ocupar de borda a borda, né? Toda a tela. E aí vai estar Olá Mundo dentro dessa nossa área, que será um parágrafo todo dentro de uma borda. E aí nós temos uma divisão. Observe que uma divisão, nós temos aqui ó, o estilo, né? Borda, nós colocamos a mesma coisa do parágrafo. E você vai observar que como não tem uma altura de nada, o que vai acontecer? Basicamente, nós teremos como se fosse dois parágrafos Olá Mundo, tá bom? E aqui nós temos um outro parágrafo normal. Vamos verificar como é que ficou a impressão disso aqui? Observe, o primeiro é um parágrafo e o segundo é uma divisão. Funcionou como quase igual, mas a diferença é que esse aqui não é um parágrafo e aqui é um parágrafo, tá bom? Ok? Tudo bem, vai ser impresso dessa forma. Então, aí nós vimos uma divisão e essa divisão a gente pode trabalhar ela de diversa forma, que você vai ver também ao longo da nossa tarefa. Aqui estão os elementos de nível de bloco. E aí nós temos, por exemplo, uma série deles, né? Temos endereço, artigo, assign, duplicate, covers, enfim, tem uma série. Todos esses aqui são elementos de blocos do HTML que a gente vai ver ao longo das nossas aulas, tá bom? Nós vamos ver detalhes de todos eles aqui ao longo das nossas aulas. Então, elementos de blocos, já vimos lá, div, parágrafo e toda essa série, field set, figura, vídeo, títulos, enfim, todos são elementos de blocos aqui do HTML que a gente vai destrinchá-los ao longo da nossa série de aulas e você vai acompanhando. Se você acompanhar todas as nossas aulas, você vai ver todos eles aqui, o detalhe de todos eles, tá bom? Elementos embutidos. Bom, um elemento inline não começa em uma nova linha. Um elemento inline ocupa apenas a largura necessária. Esse é um elemento span dentro de um parágrafo. Vamos entender mais isso agora com o nosso exemplo, tá? Observe. Aqui nós temos um parágrafo normal, tá?
E aí nós temos um span, então trazendo uma formatação. Observe que aqui é um parágrafo todo, ó. Este é um elemento, tá? Até aqui nós temos uma formatação padrão, tá? E aqui nós temos um span. O que vai acontecer? Nós estamos determinando um estilo dentro do parágrafo, onde ele terá uma borda de 1 pixel, estilo de borda sólida e a cor preta, tá? E aqui está um Hello World. E aqui nós fechamos o nosso sistema. Então, observe que dentro desse espaço, esse conteúdo aqui, ó, Hello World, Olá Mundo, terá uma formatação diferente. Ele terá uma borda, terá um tipo de borda, e ele vai estar dentro do parágrafo. Aqui não vai estar dentro dessa área de borda. Aqui nós temos um outro parágrafo normal que não terá nada. Vamos observar aqui como será a impressão. Observe que aqui, ó. Vou descer aqui para você ver direitinho. Observe aqui, ó. Tá vendo? Todo esse conteúdo, este é um elemento especial. Observe que criar uma borda dentro da área específica, ou seja, uma formatação inline, um CSS inline, né, na linha, ou seja, vai funcionar especificamente dentro daquela área que foi determinada, tá bom? Vamos seguindo. Questão dos elementos em blocos, né? Aqui estão os elementos inline, né? O que é isso? São elementos que terão uma formatação na linha e que vai ter um efeito especificamente naquela área. E aí nós temos vários deles que também a gente vai estar descrevendo, decorrendo. Aqui nós temos link, temos abreviação, temos a definição de quebra de linha, temos, enfim, são efeitos que vai funcionar especificamente em uma parte específica para o documento, tá bom? Temos diversos deles e aí a gente vai ver ao longo das nossas aulas também de HTML. É importante que você tenha uma ideia dele. Você pode parar e verificar, caso caia em alguma prova, você tenha que responder sobre os elementos lá e você terá, então, essa relação destes elementos, tá bom? O elemento div, vamos falar um pouquinho mais dele? Geralmente é usado como um container, né? Outros elementos HTML. O elemento div tem atributo obrigatório, não tenha, na verdade, né, um documento, um atributo obrigatório, mas você utiliza os estilos, né, class e id. São muito comuns a gente usar esses atributos, class e id, para questão de formatação e identificação dessas divisões. Porque você poderia, por exemplo, dentro de uma pasta ter várias divisões e essas divisões elas precisam ter uma identificação. E a identificação ela é feita através das classes ou dos ID, tá bem? Ou ID. Bem, como você queira que pronuncie, né? Quando usamos com o CSS, o elemento div, pode ser usado para estilizar um bloco, né? E aí, se você não tiver esses estilos de identificação, como é que você vai saber qual é a formatação que será usada? Então, é importante trabalhar as classes, né? Ou os ID, para você identificar aquelas divisões que a gente terá ao longo das nossas páginas. E aí nós temos aqui um exemplo utilizando o atributo. Vamos verificar aqui, né? Nós temos aqui uma div, né? Observe, essa é uma divisão. Nós estamos dizendo que essa divisão especificamente da tela, ela vai ter uma cor de fundo, um background color. Aí nós temos a cor, né? E aí nós vamos ter uma cor de fonte branca, né? Color right, cor da fonte. E vamos ter um espaçamento de 20 pixels, né? Será o volume, o espaço entre as bordas, né? E aí nós temos um título, nós temos um parágrafo e um outro parágrafo dentro da nossa divisão. E o exemplo será essa impressão. Observe que nós temos um fundo totalmente preto, né? O fundo e as fontes branca, como a gente descreveu lá, né? A fonte branca e o espaçamento. O espaçamento é esse espaço que há entre o nome e a borda. Ó. Esses espaços lá, observe aqui, ó, tem um espaço entre a borda e o negócio e o texto, né? E a gente definiu isso aqui com esse parâmetro aqui, ó. Esse pequeno parâmetro aqui é o responsável
por fazer aquele espaçamento. Aqui é a cor da fonte e aqui é a cor de fundo do nosso parágrafo. Tudo bem? Vamos seguindo. Temos mais ainda. Vamos falar do span, que ele é um container também embutido, usado para marcar uma parte do texto ou uma parte do documento especificamente. O elemento tem atribuições obrigatórias, mas o style, class e ID são muito comuns utilizados, tá bom? Quando usado com o CSS, o span pode ser usado para utilizar parte, né? Estilizar determinada parte do texto, formatar uma parte especificamente, né? Ou também identificar. Vamos lá, vamos verificar aqui como seria o exemplo do span. Observe que aqui nós temos um título normal, né? Aqui nós temos um parágrafo normal e aí nós estamos selecionando uma parte específica, né? Observe que apenas uma parte do nosso parágrafo terá aqui ó, uma cor azul, fonte. E aí nós temos uma fonte dele, né? Essa fonte bold azul, né? Observe que essa partezinha, só o nome aqui ó, vai estar azul, tá? Só esse nome azul. O restante do texto, aí esse aqui vai ter um outro aqui, meu pai e tal. E aqui nós temos uma outra parte que vai ter uma outra cor. Tá bom? Teremos três cores no nosso span. Nós temos uma cor normal, esse aqui volta, outra sem qualquer formatação. E essa outra parte, olhos verdes escuros. Vamos lá, ver como ficaria a impressão. Seria isso aqui, ó. Observem o nome azul lá, dentro daquela, ou seja, nós identificamos apenas o elemento azul e essa outra parte aqui, ó. E aí poderia colocar isso em outras partes do parágrafo, conforme sua vontade, tá bem? Então é isso, a gente viu então como trabalhar a questão dos elementos aqui, blocos de HTML e elementos embutidos, tá bom? Beleza? Então é isso. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente aqui no nosso canal. Vamos seguindo com o nosso curso. Muito mais aulas virão por aí. Você pode ajudar a gente a seguir com a produção. Valeu, galera!